Está escrito na palavra, em Jó 1:5, fala em relação quando Jó, quando ele terminava os banquetes, as festas, ele pegava, subia ao monte para poder fazer sacrifícios a Deus pelos filhos dele. Ele pensava, se os meus filhos estão em pecado, se meus filhos tiveram algum pensamento de maldição a respeito de Deus no coração deles, que Deus o perdoe. Então ele sacrificava pelos filhos. Bom, Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó foi um homem que ele, como Deus prova aqueles que têm aliança com ele, Jó foi um cara provado por Deus. Todo mundo conhece a história dele, que Deus permitiu com que o diabo tocasse nele, não na alma dele, na vida dele, mas tocasse nos bens dele, nos filhos dele, na família dele, nas terras dele, tudo. Jó perdeu tudo, todo mundo sabe disso. Perdeu bens, perdeu família, perdeu os filhos, né? Esses filhos. Perdeu esses filhos que ele fazia sacrifício pelos filhos. E a esposa quase que ele perdeu, mas Deus sempre deixa um para ver a nossa vitória, aqueles bocudo que fala coisas erradas e que não acredita no nosso Deus, Deus deixa essezinho aí quietinho, vivo, para ver a nossa vitória e ver que Ele é o Todo-Poderoso. Ele deixou a mulher de Jó viva, até para depois ela parir outros filhos para ele. Na Bíblia foi falado isso. Mas não é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Sobre em relação às chagas de Jó, sofrimento de Jó, sobre que os amigos de Jó eram traíras, né? Duvidaram de Jó, da integridade de Jó com Deus, da santidade dele com Deus. Não é esses amiguinhos traíra de Jó, e depois no final Jó provou que não era igual a eles e orou por eles, e Deus até mudou o cativeiro dele. Porque Deus já conhecia quem era Jó. Por isso que Deus permitiu, provou ele, para que todos vissem, fosse exemplo de que tem pessoas que conseguem superar os desertos e as provações do Senhor. Foi um exemplo para a gente que a gente também vai conseguir superar os desertos. E quando você tem uma aliança com Deus, você é provado. Você é aprovado. E o inferno se aproveita disso, né? Aí vai lá e pergunta ainda, né? Os bichos ainda perguntam ao Senhor ainda. Tá permitido, Senhor? O Senhor permite, então, eu devastar tudo que é dele? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele entra rasgando tudo, se Deus permitir. Tudo só acontece conosco embaixo da ordem de Deus. Deus manda no inferno, nos céus, nos 3 céus, que as pessoas também não entendem isso, que existem 3 céus, entendeu? Tem o céu, terceiro céu, que é onde Deus está, Jesus está lá no trono. Tem o segundo céu, que fica intermediário, onde fica todos os protestades, as potestades e todos os espíritos malignos ali que ficam nessas hostes celestial querendo mandar nesse primeiro céu, que onde faz as coisas acontecerem, que é aqui mais ou menos perto já da atmosfera, aqui já perto da Terra. Então assim, nesse que já é perto da atmosfera já da Terra, que são aqueles espíritos que ficam territoriais, que são comandados por esse segundo céu, que no segundo céu eles ficam guerreando ali para nada seu não chegar até o trono de Deus. Suas petições, seu clamor, nada chegar até o terceiro trono, até chegar a Deus, né, a Jesus, né, que é o nosso grande intercessor, que é Jesus. Então, o que ocorre? Por que eu cheguei nesse parâmetro todo aqui falando sobre que a gente não vai falar sobre o sofrimento de Jó, nós não vamos falar sobre tudo que Jó passou, todas as suas provações que ele teve na carne, né, que eram chagas, né, cancros, né, na Bíblia fala como se aquilo ali fosse câncer, né, que ele teve, como se fosse cânceres, que ele pegava os cascos, né, assim, de telha e ficava coçando aquilo ali, que você imagina o nervoso, tudo quanto é doença de pele, é muito irritativo. Você imagina o que Jó passou. E fora o desgaste, né? A fraqueza do corpo, tudo, que se perde líquidos, se perde tudo, que a pele, ela evapora tudo, líquidos, você fica desidratado, então todo o resto do teu sistema fisiológico fica desregulado. Não é sobre isso que a gente vai falar, nem sobre o que o diabo aproveitou e arrancou tudo de Jó, tudo, de gado, herança, riquezas, tudo. A saúde, tudo, todo mundo viu. Só que Deus pediu, não toque na alma dele, a vida dele pertence a mim, a alma dele pertence a mim, como a nossa alma. Quem aceitou Jesus Cristo pertence a Jesus. Não é sobre isso. Nós vamos falar, sabe o quê?
soube que, tudo bem que no final Deus pegou, mudou o cativeiro de Jó e deu a ele dupla honra, deu a ele tudo em dobro, né? Deu mais filhos, porque todos aqueles outros foram mortos, todos aqueles 10 filhos foram mortos. Teve mais filhos, Jó teve mais filhos com essa mesma mulher que amaldiçoou ele, né? Tem pessoas às vezes que estão do nosso lado, mas não é crente como a gente é crente. Tem que entender isso. Às vezes o cara é crente em cima do muro, mas quando tem um aperto da fome, da desgraça que vem do deserto, a pessoa bamba e não está crente firme. Então nem todo mundo que está do teu lado às vezes é crente firme. Às vezes é crente churumela, vamos dizer assim. Então, o que que ocorre? Nessa hora, essa esposa de Jó duvidou de que Deus poderia mudar esse quadro dele, poderia dar vitória a ele nessas doenças, nessas perdas todas, em tudo isso. Só que não foi bem assim que ela pensou. Ela falou, todo mundo sabe, amaldiçoa esse Deus e morre. Já logo blasfemando contra o Senhor, já falando maldição, já. Pessoas que não são crente de verdade, que é aquela coisa rasa. Então, nos provou isso, a esposa de Jó nos provou que existe crente raso. Crente que ele está bem quando tudo está bem. Agora, se Deus bota ele numa prova, ele sai fora, ele já fala besteira, já, Senhor, bate na mesa, Senhor, não aceito isso, aquilo, que outro. Quem a gente é para não aceitar o quê? Deus nos prova e pronto, acabou. Se Deus quer falar, você vai virar pó, vai virar pó. Então, tem gente que não aceita isso. A gente tem que aceitar, porque não tem escolha não, ele é que manda em tudo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, nem a esposa de Jó infiel em relação à santidade de Jó com Deus, né? Todo a propósito que ele tinha da aliança com Deus, que ela duvidou o tempo todo, não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre filhos, sobrinhos, marido, às vezes até a própria esposa. A gente vai lá e faz sacrifícios, votos, campanha por eles, para eles poderem serem prósperos, para eles serem libertos, para eles terem saúde, para eles poderem curar alguma doença. Tá no hospital, aí você vai, pega e compra o barulho, e você desce no joelho, e você compra essa guerra no mundo espiritual por ele. Isso que a gente vai falar. Não adianta a gente se sacrificar, os pais, tios, netos, avós, bisavós, lutar. A gente tem que lutar, não estou dizendo que você tem que deixar de orar por eles, mas você tem que ensinar eles também a fazerem os sacrifícios a Deus. Ensinar a orar, ensinar a buscar a palavra de Deus, ensinar eles a ter intimidade com Deus, porque vai chegar uma hora que só vai ser eles e Deus. Não adianta você se sacrificar a Deus, levantar sacrifícios, votos, orações, campanhas e mais campanhas por uma vida, se você não ensinar. Não estou falando que você vai deixar de orar por um ente querido que está acamado, que está num processo de libertação de uma droga, de um vício de álcool, ou que está trazendo para Jesus. Não é isso. É você poder levar a palavra, ensinar a esse filho, esse sobrinho, esse neto, ensinar ele a palavra, ensinar ele a buscar ao Senhor, a fechar a porta no secreto dele, na casa dele, ensinar ele a orar, a criar intimidade com Deus. Jó não ensinou, Jó não deu oportunidade. A passagem de Jó é maravilhosa, ele é um cara sensacional, que o que ele sofreu, eu acho que os dias atuais a gente não ia aguentar. Não íamos aguentar, essa é a verdade. Eu acho que nós não íamos aguentar o que Jó aguentou. Ele perdeu tudo. A gente, às vezes, aqui a gente até perde tudo. Eu sou uma pessoa que perde tudo. Mas a situação que ele ficou de tipo crítica, como aquilo ali, se fosse um câncer, aquilo ali, você imagina as dores de noite. Você imagina que ela não tinha nem ar-condicionado, que dá uma aliviada na pele. Pele é algo muito sensível. Pele é a nossa proteção. Você imagina. E o maior tecido do nosso organismo inteiro, o maior órgão é a pele, é o tecido da pele. Você imagina? E toda a pele dele tomada por esse, como a Bíblia fala, como se fosse aquilo ali, como se fosse um cancro, um câncer. Então imagina, gente, a situação. Então, Jó, ele subia, ele fazia os sacrifícios, ele se sacrificava todos ali, ele fazia os sacrifícios dos animais a Deus pelos filhos, pelos pecados dos filhos,
se os filhos tivessem falado alguma palavra que amaldiçoou a Deus, pedindo perdão a Deus. Você vai fazer sacrifícios por outro até um certo limite, enquanto a pessoa ainda não se converte, não se liberta das mãos do inimigo. Depois, você tem que ensinar ela a buscar, porque vai ter momentos que você não vai estar aqui para orar, para poder fazer campanha, para fazer voto, para poder levantar clamor a Deus, pedir pela misericórdia do Senhor, pelo amor de Deus, pelos meus. Olha os meus filhos, olha os meus netos, olha os meus sobrinhos netos. Vai chegar uma hora que você não vai estar aqui para clamar por eles. Então você tem que ensinar a eles a buscar a Deus, porque os dias são péssimos, não são maus não, são péssimos. Então, vamos tirar por Jó, por essa passagem, Jó 1:5 lá, só essa pequena parte, em relação aos que Jó se sacrificava, fazia sacrifícios pelos seus filhos, pelos seus netos. Ele tinha uma ótima, boa intenção, como todos nós temos, por amor, porque a gente ama, a gente não quer ver o outro sofrer. Eu sou tipo disso, eu prefiro eu sofrer na carne do que os meus sofrerem. Então assim, mas vai chegar uma hora, já chegou, não vai chegar não, já chegou. Se a gente não ensinar eles a buscarem, a ter intimidade com o Senhor, para eles terem esse poder de poder fazer o próprio sacrifício a Deus, a sua própria firmamento na aliança com Deus de Israel, vai perecer. A gente não vai conseguir defender até o fim. Jó não conseguiu. Chegou um momento que os filhos de Jó morreu. Na prova que Deus tinha, porque Deus só prova os que têm aliança com Ele, grava isso. Que às vezes tem gente que está vivendo aí, está pensando que é prova, não é não. É o próprio Satanás que está entrando na vida dele arrasando, porque às vezes não é prova com Deus, que não é que ele tem aliança com Deus não. Você vê que muito ímpio não tem aliança com Deus e passa um bocado de aperto. Então, não confunda. Prova de Deus é só quem tem aliança com Deus. Quem é crente de verdade, que tem aliança de verdade com Deus. Que está tentando se enquadrar, ser cópia de Cristo, na dificuldade. Então, tem muita gente aí que não está sendo provado por Deus. Tem muita gente aí que está sendo amassada pelo diabo mesmo. Amassado, exprimido pelo próprio demônio, pelo próprio diabo. Então, não vamos confundir as coisas e vamos ensinar os nossos. Ah, meu marido não é convertido, então minha filha, você vai ter que dar um black nele. Vai orar por ele? Vai, mas vai chegar uma hora que você vai ter que sentar e evangelizar ele, para ele buscar. Uma hora, seu filho é pequeno, você vai ter que orar e interceder por ele, mas uma hora, quando ele ficar maiorzinho, tipo 13 aninhos, já dá para entender a palavra. Você já vai sentar, ler a palavra com ele e falar o que é certo e o que é errado dentro da palavra, dos estatutos e princípios de Deus. E já ele já vai ficar tendo já consciência disso, que você já plantou-lhe a semente ali do Evangelho. Para ele poder saber buscar por ele. Quer um clamor maior do que um clamor de criança, gente? Jesus falou que se nós tivéssemos fôssemos como criancinha ali, a inocência, o clamor verdadeiro, não falso, não hipócrita que às vezes a gente é um clamor verdadeiro, lá ó, do coração, da alma. Isso, clamor de criancinha, clamor da alma, da inocência. Então é isso aí que você tem que ensinar, plantar essa semente nos seus sobrinhos, nos seus netos, nos seus filhos, ensinar eles a buscar, a se sacrificar, a ter seus próprios sacrifícios pelo nosso Deus de Israel. Porque vai ter uma hora que você não vai conseguir protegê-los com a sua oração, campanha, voto, primícia, seja lá o que for. Aqui que eu tô falando não é levantando ninguém para não orar não, que eu oro pelos meus e muito. E vou continuar orando, porque Deus vai trazer os que faltam ainda, faltam algunzinhos, vai trazer para Jesus. E eu vou continuar orando pelas almas deles, porque eu quero almas deles salva por Jesus. Que eu não aceito nenhum dos meus na mão do inimigo. Pode falar, Giovana, você é maluca. Sou maluca por Jesus e pela salvação dele, que ele me oferece. E eu quero. Então, comece a ensinar os seus a buscarem. Ensina, começa já a ensinar seu marido a palavra,
Já vai delicadamente. Não é através de crítica que você vai trazer ninguém para Jesus, não. Porque o Espírito Santo é que convence as pessoas, tá? Mãezinhas e esposas. Não é criticando ninguém, nem apontando o pecado de ninguém, porque você também é pecadora. É ensinando a palavra, ensinando como a conversar com o nosso Pai, ensinando como Deus fala conosco por várias maneiras, bilhões de maneiras Deus fala conosco. Deus fala conosco até através da natureza, ó. Até através aqui da natureza, Deus está falando comigo pelos passarinhos, ó. Deus está falando comigo pelos passarinhos. Deus fala através de animais. Deus fala do jeito que Ele quer, por impressão no Espírito, audível, por profetas aqui na terra. Fala de repente por um irmãozinho, pela palavra de conhecimento, pela palavra dele quando você abre para fazer seu discipulado todos os dias. Ensina ele a ouvir a Deus, que aí ele não vai perecer. Fica a dica.